os assuntos da lição passada, porque não foi possível comentarmos aí, né? Página 16. Página 16. Localizaram, é? Autoexistente, Deus é autoexistente, ou seja, não existiu ou passou a existir em um período de tempo ou numa época. Deus existe por si próprio. E isso vai ser revelado para nós, como comentamos, abordamos na lição passada, seres limitados, né? Quando estivermos com o nosso corpo espiritual transformado e estarmos com o Senhor, aí vão ser reveladas muitas e muitas coisas, né? O apóstolo Paulo falou que aquilo que o olho não, o ouvido não, e não desceu para o coração, no caso o coração aqui é nous, mente. Lembra que eu falei que a palavra coração, nem sempre ela está destinada a esse nervo que bombeia sangue. Mas às vezes ela é interpretada também por mente. Então, o que não ainda foi alcançado pela mente limitada do ser humano, vai ser alcançado naquele dia. Vai ser glorioso, ou gloriosas revelações que Deus passará para nós, de quem Ele é, e assim por diante. Deus é infinito, ou seja, não tem princípio nem fim, né? O alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, princípio e fim, alfa e ômega. Infinitude e eternidade, infinitude temporal de Deus. Ou seja, por que o tempo existe hoje? Tempo do relógio, do calendário. Por que o tempo existe hoje? Lembra que eu comentei uma vez aqui que existem duas questões que fazem referência direta ao tempo. E Deus não está dentro do tempo. Vocês lembram? Kairosfera e cronosfera. Por que existe a cronosfera? O que é cronosfera? É o tempo quando ele passou a ser contado. Porque ele não era contado. Então ele passou a ser contado. Por quê? O tempo era chamado de kairosfera. Deus habitava numa eternidade agora. Lembra do nome de Deus lá? Lembra do eu sou? Estão lembrados? Que é o verbo ser no indicativo presente. Deus não vai ser. Deus não deixou de ser. Deus é. Lembra? Então é esse indicativo presente que destaca um Deus que não tem futuro e não tem passado. Ele está no presente controlando tudo. Lembra daqueles animais que eu falei que foram vistos por João no Apocalipse? Que eles tinham olhos para frente e para trás. Aqueles animais representam essa onisciência de Deus que enxerga o futuro e também tem sobre si o registrado em seu memorial. Malaquias 3,16. Porque há um memorial diante de Deus que assiste, ou seja, está vendo e o quê? Gravando. É como se tivesse um gravador, uma filmadora como aquela ali, que está registrando tudo. Salmo 101. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o injusto. Estão sobre todos, né? Então esse tempo aí, o tempo chamado cronosfera, ou seja, o tempo contável, ele só passou a existir por causa do quê? Por que o tempo passou a ser contado? Da matéria, né? Pode ser, está dentro. Quando Adão e Eva estavam lá, ainda no estado de inocência, com seu corpo perfeito, que Deus todos os dias, na viração do dia à tarde, às 18 horas, passava para conversar, para ter uma prosa ali com eles. Contava seu tempo ali, sim ou não? Por quê? Porque não tinha pecado. O que mais? Porque eles eram seres imortais. A imortalidade não conta tempo. Por quê?
porque a imortalidade está dotada de um corpo espiritual que está na esfera espiritual. Tem alguns comentaristas que dizem, não está na Bíblia, e você não é obrigado a crer nisso, a não ser que você pesquise, que Adão e Eva, eles se comunicavam por telepatia. Adão olhava para Eva aqui, quer dar uma volta? Não falava nada, só olhava aqui, vamos. Então, alguns filósofos dizem que esse dom da telepatia estava na época dos filósofos, dos gregos, mas não é uma fonte confiável, né? Então, o tempo só existe porque o homem deixou de ser imortal e passou a ser morto. O dia que comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrerás. E foi isso que ocorreu. Vocês já ouviram, vou mexer com a mente de vocês hoje aqui. Vocês já ouviram falar de Calvino? De Armínio? Vocês já ouviram falar de sinergismo? Monergismo? Já ouvi, né? Acho que algumas pessoas já ouviram, né? Quem foi Calvino e quem são os calvinistas? Calvino foi um teólogo da Idade Média, né? Que ele colocou 5 pontos, chamado tulip. São 5 letras que dão início a 5 palavras. E quem foi Armínio? E quem são os arminianos? Eu sou um deles. Tem calvinista aqui, vamos conversar depois ali no intervalo. Sou arminiano, tá? Eu defendo a escola arminiana. Quem são os arminianos? Eles defendem também a chamada remonstrância, que quer dizer protesto. Também tem 5 letras que significam 5 palavras, que contrariam Calvino. Armínio contraria Calvino e Calvino contraria Armínio. Eu vou deixar para a última aula isso aí, tá? Para a última aula. Então, Calvino ensinou que Deus já tem e já predestinou uma quantidade de pessoas a serem salvas. Estou falando aqui da árvore da ciência do bem e do mal. Isso que eu lembro de Calvino nessa questão. E Armínio diz que não, que o homem só recebe a salvação mediante o quê? Confie. Se creres e confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então isso aqui se chama o que na teologia? Confissão subordinada, ou conjunção subordinada, também pode ser. Ou seja, para Deus me salvar, Ele precisa que eu diga eu quero, ou não. Ou Ele passa por cima, ou nós não temos livre-arbítrio mais, irmãos. Tá? Ninguém aqui tem livre-arbítrio mais. Nós temos livre agência. Eu sou livre para agenciar e sou responsável para administrar essa minha agência através da minha liberdade. Vou usar um exemplo aqui. Através da minha liberdade, da vontade da alma, se eu quiser Jesus, eu dou um passo para frente. Se eu não quiser, eu dou um passo para trás, 3, 4, 5. E aí vou cair no pecado. Ele é responsável pelos meus atos. Por que nós temos livre agência, que é um ser dotado de uma liberdade de escolha através da vontade, se é bom ou se é ruim? Por que nós não temos mais livre-arbítrio? Estou falando de tempo aqui. Por que o tempo passou a existir? Não esqueçam disso. Para nós entrar aqui na lição. Eu estou aqui na infinitude e na eternidade de Deus, aqui na página 16. Olha só um ponto da lição, o que vai, é vasto, né? Vai arrastando para frente. Então veja só, o Calvino, ele ensinava que Deus não precisa que o homem confesse-o como Senhor, como Salvador, para ser salvo. Não precisa. Deus chega aqui, por exemplo, aqui. Vem aqui, pega a tua mão aqui, vou te salvar. Sem ele desejar, sem ele confessar. E Deus chega aqui, não, ela não quer. Sem que ela confesse. Chama-se predestinação, que é o auto-julgamento de Deus, mesmo antes da pessoa nem sequer que o tenha confessado.
Procede isso, sim ou não? Hã? Não. Isso aí se chama monergismo. O que é o monergismo? Que Deus não precisa de nada da parte, da postura humana, do lado humano, para que Ele salve aquela pessoa. Deus não precisa que eu fale, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus não precisa disso. Na confissão subordinada, né? Enquanto Armínio já ensinou o sinergismo. O que é sinergismo? Que Deus precisa de um ato da minha pessoa, ou seja, a confissão, para que Ele venha me salvar. Estão entendendo? O monergismo é que Deus não precisa. Sinergismo é que Deus precisa, que eu aceito o Senhor, entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou ser salvo. Então essa questão já é antiga, vem desde a Idade Média, né? Eu vou deixar para a última aula essa questão. Então, só fazendo um comparativo aqui, de uma coisa e de outra, para não deixar aí embaralhada entre vocês, os calvinistas nos julgam, os arminianos, porque nós deixamos Deus de braço cruzado. Que criatura que tem esse poder de deixar Deus de braço cruzado? Ou seja, não quero ser salvo. Aí Deus vai olhar, mas eu quero te salvar. Mas eu quero te salvar. Você não bebe, não fuma, não usa droga, você é só uma pessoa que vai do trabalho para casa, nunca traiu tua esposa. Eu quero te salvar. Mas ele não confessa. Aí eu deixo Deus, aí os calvinistas nos julgam, porque que tipo de confissão é essa que deixa Deus, né, sem ação? Se eu não quiser ser salvo, Deus vai me salvar? Não, porque você não quer. Eu não vou deixar Deus limitado com isso? Mas Deus não pode entrar no meu bloqueio aqui. Deus não pode entrar e me salvar. Ele não pode quebrar esse bloqueio. Por isso que quando Paulo chega em Atenas, está ali no livro de Atos, a segunda viagem missionária, ele vai lá e encontra todos aqueles filósofos. E a escola dos filósofos da época de Paulo, ela era dividida em 2 ramos, né? Tinha os filósofos estoicos e os filósofos, lembra do outro? Os estoicos e os... Tinha 2 correntes, né? Estoicistas e a outra escola era os estoicos e os epicureus, de Epícuro. Epícuro foi um filósofo. Então, Epícuro ensinava que o Deus de Paulo tinha vontade para fazer, mas não tinha poder para executar. Enquanto a outra escola, ele ensinava que Deus tinha poder para fazer, mas não tinha vontade, tinha poder, mas não. Ou seja, ele queria fazer, a outra escola, né, de Epícuro, mas não tinha poder. E o outro ponto de vista, não, ele tem poder, mas ele não tem vontade, ele não quer fazer, mas tem poder para fazer. Então uma escola contrariava a outra. Aí quando Paulo chega, ele fala assim, não, o nosso Deus faz o que Ele quiser, se nós o quê? Confessarmos, aceitarmos a proposta que Ele nos concede. Então vamos voltar à questão do tempo aqui. Deus não dá morte, porque os últimos já não aceitam Jesus como Salvador. Não é para que ele lapide. No caso, veja só, quantos ladrões ao lado de Jesus? Por que Ele salvou só um? Porque ele creu em primeiro lugar, ele se humilhou, reconhecendo o seu estado de pecado. Nós merecemos estar aqui, mas esse nada fez. O outro falava, não, fé, crê. Tem uma seita aí que diz que batismo salva, né? O que salva, o batismo ou o crer? O crer. Então aquele outro olhou e falou, não, salva-te a ti mesmo e depois nos salva. Não reconheceu o Salvador, mas queria ser salvo, ou queria ver um ato do Salvador para poder colocar como crédito
da sua fé. E não é assim que funciona. Então, voltando à questão aqui ainda do tempo, o tempo só existe, só passou a ser tempo por causa do pecado. Pelo pecado da desobediência, entrou o que no mundo? Romanos 6:23. O salário é o quê? É a morte. Aqui Paulo está se utilizando de uma metáfora, uma linguagem, né, das várias linguagens bíblicas, para colocar o pecado como um patrão que está assalariando todos os seus servos com qual que é a moeda? Morte. Qual que é o salário? A morte. Então, quando entrou a morte no mundo, o que aconteceu? O homem agora tem prazo de validade, e se ele tem prazo de validade, o tempo está em movimento. Diz que quem foi culpado de acionar o tempo em movimentação, porque a eternidade o que é? A ausência de... Então é o relógio parado. Não está funcionando. Porque para Deus não conta tempo. E quando nós formos inseridos com esse corpo que receberemos no arrebatamento da igreja, os mortos vão estar primeiro, logicamente, mas com esse corpo nós vamos ser adaptados a estar aonde? Não é? Tem alguém que diz assim, né? Quando está fazendo um apelo, eu não gosto dessa palavra apelo. Ele está chamando o pecador para frente. Aonde passarás a eternidade? Já ouviu alguém falar assim? É incorreto. Não é passarás. Aonde estarás da eternidade. Ou com Deus ou no lago de fogo. Não é passarás. Vai passar pela eternidade. Ninguém passa a eternidade. Nós vamos estar inseridos nela. Mas primeiro temos que receber o quê? Um corpo espiritual adaptado a habitar na eternidade. Porque com esse corpo aqui não dá. Não tem condições. Então o tempo só passou a ser tempo porque o homem pecou. É como se Deus abrisse uma fenda na eternidade, e aquela fenda é o tempo, desde o começo da criação de Adão e Eva, até o fim. Aonde, segundo 1 Coríntios, está registrado, capítulo 15, versículo 27, né? E depois do final, Paulo fala, no final do quê? Do tempo contável, que vai ser depois do trono branco, a última alma, o último homem a ser julgado, ou mulher, não sei, no trono branco aí, terminou a última pessoa, que a Bíblia diz que vai ser no espaço, porque aqui não vai ter lugar. Tem início, mas a Bíblia não relata o fim desse julgamento, desse trono branco. Então, mas ele vai ter fim, quando ele terminar. Aí diz Paulo, aí Jesus, lá em 1 Coríntios 15, entregará o reino ao Pai. Aí sim nós estaremos na eternidade, não passando por ela, mas estaremos inseridos nela, com o corpo espiritual. Então, na página 17 agora, outra questão aqui. Vocês estão com alguma dúvida da lição, alguma coisa? Nada? Querem fazer um comentário, alguma coisa? Irmão José, que sempre fala, irmão... Bom, então eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer, enquanto isso eu peço aquela aguinha para o Nilo lá, por gentileza. É sobre Deus. Tá. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Tá. Uma pessoa, duas pessoas, terceiro. Bom, esse é mistério, né? Deus, quem é o Deus? São os três. Tá. Mas o Deus... Eu não entendo, porque é um título. Não é um título. Peço para o livro. Tem um amigo que ele bate a cabeça, ele faz isso aqui, ó. Ele faz essa comparação aqui. Quanto tem aqui? 3. Eu creio. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas separadas. Por que são 3 pessoas separadas? Porque são 3 personalidades, né? Ele fala assim, ele faz assim, ó. Ele junta. Ele diz que Jesus está dentro do Pai e o Espírito Santo está dentro do Pai. Eu falo, não, eles não estão dentro do Pai. Eles são 3 pessoas separadas. Nada disso está dentro do Pai. Ele diz que Deus é isso aqui, ó. Estão tudo junto. No único ser está mais 2 seres inseridos.
Não é assim. Mas nós vamos, acho que nessa lição mesmo aqui, eu acho que a gente vai esclarecer isso aí, irmão. É mais claro ali. Do ponto de vista bíblico. Uma perguntinha, então. Pode fazer. O que é que a alma e o espírito têm a ver com o corpo? Porque quando você vai se operar, não toma anestesia? Está congelado? Corpo, alma e espírito. Congelou? Eu acho que eu peguei com a mão quente aqui, deu choque térmico. Congelou. Mas vai assim mesmo. Como que é, irmão José? Pode repetir, por gentileza? O que é que a alma e o espírito têm a ver com o corpo? Qual a ligação? Porque se você vai fazer uma operação e toma uma anestesia geral, apaga o corpo, a alma e o espírito. Apaga tudo. Quando a gente vai dormir, quem que dorme? É o corpo ou a alma? Tá, e você sonha quando você dorme ou não? Sonhar, tá, mas quando você toma anestesia? Tá. Quando toma anestesia, o corpo que amortece. A alma e o espírito não precisam de anestesia. Precisa. Apaga tudo. Você não enxerga mais nada. Apaga porque o sistema nervoso, ele bloqueia. Se você perguntar para um médico, por que o corpo tomba com anestesia geral? Ele vai falar que a anestesia geral ela tem por objetivo neutralizar o sistema nervoso. Porque o que faz esse corpo se movimentar, ele sentir, ele ver que ali é amarelo? O que faz? É o sistema nervoso. O corpo tem 7 sistemas, se não me falha a memória: digestivo, nervoso, sanguíneo. O nervoso, ele manda o cérebro manda sinais para o sistema nervoso para que esse corpo se movimente. Aí quando a anestesia geral vem, o cérebro entende que essa anestesia vai bloquear o sistema nervoso. Aí o corpo o quê? Tomba. Vocês lembram quando o Tiago falou lá na carta dele? Que corpo sem alma é morto. Ou seja, se a alma sair do corpo, o corpo vai tombar. E a anestesia já bloqueia o sistema nervoso. Né? É claro que é a alma que controla o corpo. Mas se o cérebro, que é a parte corporal do homem, física, bloquear o sistema nervoso, que é o sistema que faz com que o corpo o quê? Se movimente através do cérebro. Aí ele é bloqueado. Então não tem nada a ver, irmão José. Por exemplo aqui, quando o camarada está lá, vegetando, lá na chamada eutanásia, né, dependendo de máquinas, ele ouve ou não ouve? E daí agora, como é que fica? O corpo está inerte, mas ele está ouvindo, os sentidos dele está ainda aguçado. Porque eu lembro que a gente foi orar uma vez com um senhor, e nós falamos assim: Senhor fulano, apertamos a mão dele assim, o senhor está nos ouvindo? Ele apertava a mão da gente. O médico falou: não, eles ouvem normalmente. E depois ele passou um tempo e ele faleceu. Então pessoas que retornaram da eutanásia, né, eles contaram que ouviam a esposa, os filhos, a voz dos filhos em volta do... Então, está entendendo, irmão José? Na anestesia é a mesma coisa. Não influencia em nada na alma. Só que como a alma e o espírito do homem, né, eles estão dentro desse corpo. Esse corpo aqui é apenas uma casa que abriga a alma e o espírito. Tanto é que esse corpo aqui também é templo do espírito, não é? Então ele fica inerte, mas isso não quer dizer que também deixou a alma e o espírito inerte. Não tem nada a ver. A nossa alma, o nosso espírito, o que ela é? Aquele sopro lá de Gênesis 2,7. É uma essência de Deus que está aqui dentro, que não tem anestesia que possa parar. Tem mais alguma aí? Tá bom. Página 17 aí. Deus é constante e coerente. Né? Primeiro, a parte de cima ali, Deus é soberano. Deus tem no mínimo 3 vontades. E tem poder para concretizar qualquer uma delas. Primeira vontade de Deus, diritiva. Segunda vontade de Deus, permissiva. Terceira vontade de Deus, soberana. São 5, mas vou usar essas 3 aqui. Soberana. Essa soberana aqui, ela está com o domínio de tudo. É o que está escrito, que Paulo escreveu lá, que Jesus tem poder para sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo. Então, dentro dessa questão da vontade
permissiva de Deus, Ele permite que nós passemos o quê? Provações, perseguições, mas Ele está vendo, está olhando. Lembra de Jó? Jó parece que sabia dessas vontades de Deus. Quando Jó está lá podre, lá, se coçando lá, né? Cheio de bicho no corpo. E ele fala assim, quando a mulher vem e fala, não abandona esse teu Deus. Deus estava vendo Jó naquele processo ali, sim ou não? Estava. Aí o que Jó fala para a esposa dele? Nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus te curou. Jó sabia que Deus estava no domínio das coisas, né? E eu sei que muito em breve o meu Redentor vai o quê? Ficar sentado? Ficar deitado, olhando ele passar por tudo aquilo? Não. Jó sabia que ele ia se levantar, vontade diretiva. Uma hora ele vai se levantar, vai arregaçar a manga dos seus vestidos e vai agir em minha causa. Crente convicto, ele reconhece as duas vontades. Ele sabe que Deus é soberano, isso é incontestável, mas sabe que Deus permite e Deus age. Só que eu aprendi uma coisa com Jó, irmãos, que nesse momento que Jó está passando por tudo aquilo ali, o tempo e os acontecimentos da provação e a vitória que está sendo preparada, amontoada, acumulada nesse processo de provação, vai ser duplicada do que o processo da provação. Lá no capítulo 42, a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, seu cativeiro, foi virado. E o que eles tinham na sua primeira fase da vida, no seu primeiro processo, foi o quê? Duplicado, ganhou em dobro. Eu entendo o quê? Que no momento de prova, Deus está acumulando a vitória, porque a vitória não pode ser menos que as provas. Mas tem que ser sempre mais, sempre mais, sempre mais, nunca menos. A gente aprende com Jó, né? Então, Deus está olhando tudo, né? Está permitindo, e uma hora ele vai se levantar. Aqui na constante e coerente aqui, lá embaixo, Deus não é estático, nem está isolado da sua criação. Ao contrário, ele é dinâmico, bem no finalzinho lá. Está envolvido com a criação, ele possui sentimentos e mostra empatia. Isso aqui me chamou a atenção, irmãos. Como falta empatia nos cristãos hoje em dia, né? O que é ser simpático? Agradável. Agradável. Antipático? Empático? Se pôr no lugar de pessoa. Olha lá, né? A Bíblia diz que Jesus estava no monte, chegou bem no cume do monte, ele olhou lá embaixo aquele povo, pobres almas, que Jesus nunca olhava a fisionomia do ser humano, ele olhava lá dentro, nunca olhava por fora, olhava por dentro. E quando ele olha, a Bíblia diz que ele viu como aquele povo, como ovelha desgarrada, assim, o seu pastor. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. A palavra compaixão na língua grega quer dizer sofrendo com, ou sofrendo no lugar de alguém. Era isso que Jesus fazia. Ele sofria com a dor alheia. E essa empatia aqui é se colocar no lugar dos outros, como o irmão bem falou lá. Falta-nos. Simpático tem bastante, antipático também tem. Agora, empático são poucos. Empatia, sentir a necessidade do meu próximo, das pessoas alheias. Fazendo isso, nós vamos cumprir o Evangelho de Jesus Cristo. Que era o quê? Ter compaixão, sofrer com ou no lugar de. É isso que Jesus quer, né? O verdadeiro amor, ele não é só de palavras, mas é também o quê? De atos, né? E são atos contínuos, não é só amar hoje e amanhã esquecer. Vamos passar aqui para a página agora, para a gente correr e entrar na lição 2. Eu estou retomando o assunto aqui porque tem alguns assuntos que são de extrema importância, né? Página 26.
Localizaram a página 26? Antes da 27, depois da 25. A história revelada por Deus. A história revela Deus, né? Primeiro parágrafo aqui diz assim: a revelação de Deus na história de Israel era a aliança que Deus estabelecera entre si e a descendência de quem? Abraão. Notem, percebam, Deus é um Deus de Deus é um Deus de dispensações. Primeiro, para você entender o que é uma aliança, você vai ter que entender o que é uma dispensação. Por quê? Porque andam de mãos, dispensações e alianças andam de mãos dadas, né? Então, uma dispensação é um período de tempo que Deus determina, decreta, para mostrar o seu para a raça humana. Deus não é injusto, irmãos, de maneira nenhuma. Naquele grande dia não vai ter esse negócio, mas nunca ninguém me falou. Aí você vai pensar no índio lá que está na Amazônia, né? Lembra que eu falei que tem uma tribo de índio no Pacífico que ninguém chega? Eles têm um tipo de umas, acho que é catapulto, acho que é aquele negócio. Quando a pessoa chega a 1 quilômetro lá, já começa a chover pedra. Eles são canibais, antropófagos, né? Como é que vai ficar a salvação deles? Romanos capítulo 1, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas. Então tem algo que mostra que existe um Deus, e tem algo que mostra que esse Deus fez alguma coisa. Sempre tem alguma coisa mostrando. É na questão dos índios aí. Mas na questão da dispensação aqui, quantas são? Eu falei aqui. Eu já falei aqui já, mais de uma vez. Quantas dispensações existem? É um período de tempo determinado por Deus para mostrar o seu amor, a sua misericórdia, para que nenhuma geração, no correr do tempo, possa chegar e falar assim, a diluviana no caso, né? Senhor, tu não nos deu uma oportunidade? Dei sim, dei. Vocês que não aproveitaram. Vamos lá, uma por uma. Dispensação da inocência é a primeira. O que vem a ser essa dispensação? É quando o homem o quê? Não ainda era cônscio do seu pecado. A segunda, consciência. A primeira, inocência, o homem inocente, lá no Éden. A segunda, consciência. Só que notem uma coisa, que entre a primeira dispensação e a segunda, bem no tempo tem um ponto chamado ponto de transição, ou um hiato de tempo, conforme os teólogos dizem. O que ocorreu nesse meio de tempo entre a primeira dispensação da inocência e a segunda da consciência, que agora o homem sabe que ele pecou? O que aconteceu? Foi invertida a natureza que Deus fez a princípio. O homem foi feito espírito, alma e... Nesse ponto de transição que o homem pecou, saiu da inocência para a consciência, inverteu. O homem agora é carne, é corpo, é alma e espírito, chamado velho homem, velha natureza pecaminosa adâmica. O espírito está lá por último. Se não resgatarmos essa natureza pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ficar com o desejo do velho homem para toda a vida. E por fim, vamos perder a vida eterna. Porque tem que nascer de regenerar-se. Quando Jesus fala de regeneração, pelo poder do Espírito, Jesus está falando da velha natureza pecaminosa adâmica. A Bíblia chama de carne, de velho homem, né? Que é aquele que quando pecou, foi invertido a natureza. E Deus cortou o quê? O elo que ele tinha com o homem diariamente no Éden. Hoje nós temos acesso a Deus, sim ou não? Qual é a fonte de acesso a Deus hoje? Espírito Santo. Quem abriu esse caminho? O véu foi, e agora o escritor aos Hebreus diz assim, que nós cheguemos com ousadia à presença de Deus pelo novo e vivo que Jesus Cristo abriu com o seu próprio corpo, quando foi sacrificado.
Então, quando eu falo aqui de dispensação, houve essa mudança aí, no chamado ponto de transição. Terceira dispensação, alguém me lembra lá? O irmão queria comentar alguma coisa lá? Pode falar, irmão. Eu só lembrei de Saul. Eu queria perguntar se Saul teve. Foi período de dispensação. Então, a primeira dispensação. Segunda. Terceira. Governo humano. Governo humano. Outra hora eu explico com mais detalhes aqui quanto tempo durou, quando iniciou, não vai dar tempo hoje, porque meu objetivo aqui é falar sobre as alianças, na verdade. A terceira dispensação é chamada governo humano, a quarta patriarcal, quando começa com Abraão ali, né? A quinta dispensação da lei, termina o Antigo Testamento. Ok? Quantas dispensações no Antigo? 5. Inicia-se o Novo Testamento, dispensação que é essa que nós estamos agora, que ela está em decorrência. Quando Jesus falou assim, estarei convosco todos os dias, Mateus 28, 20, até o fim dos... Quantos séculos já acumula 2 milênios? 20, não é? Quando Jesus fala que estaria conosco, através de quem? Espírito Santo. Ele enviou, ele veio, está aqui. Até a consumação dos séculos, Jesus está querendo dizer, até o encerramento do quê? Da dispensação. Toda dispensação abre, e toda dispensação, e no intervalo de cada dispensação, Deus destina um tempo, ou chamado efeito da dispensação. Essa que nós vivemos agora da graça, ela vai terminar quando? O arrebatamento da igreja. Soa a trombeta, a dispensação da graça, o quê? Fecha? Fecha no sentido de dispensação. Mas o efeito dela vai perdurar quanto tempo? Quanto tempo vai ser a grande tribulação? 7 anos. 7 anos. Aí João pega e olha assim que o ser lá que está mostrando para João as coisas, né? Quem são esses? De onde eles vêm? João olhou, não sei, tu sabes. Né? Esses são os que vêm da onde? Da grande, que branquearam suas vestes com o quê? Sangue do Cordeiro, mas pagando com o seu próprio corpo. Vamos deixar a escatologia lá para o sexto livro, né? Introdução ao Apocalipse. Então, essa dispensação, aconteceu o arrebatamento, a igreja é salva, é recolhida, mas quem ficar aqui vai ter a oportunidade de ser salvo ainda. Senão não tinha por que o diabo, o anticristo, o falso profeta, perseguir, ok? A última dispensação, qual é? Milenar. Depois de 7 anos, terminou a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, que eu não falei na aula passada, para tirar a dúvida do Fabrício, né? Foi só meio período, só para tirar a dúvida dele. Quem vai inaugurar o inferno, propriamente dito, porque na concepção de muitos, o diabo está lá no inferno. Os demônios, não tem ninguém lá ainda. Mas o inferno, propriamente dito, é o Geena, o lago de fogo, aonde vão ser lançadas lá, a morte vai para lá, o inferno ali é Hades, os espíritos que vão passar pelo julgamento, para ser lançado lá. Mas hoje não tem ninguém ainda lá. Quem que vai inaugurar? Falso profeta e o anticristo, ok? Eles vão inaugurar esse lugar. Logo já que Jesus descer, ele vai descer no Monte das Oliveiras, porque existem 2 fases da segunda vinda de Jesus. A primeira, quantas fases? Primeira vinda dele, quantas? Ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e uma única etapa. Mas na segunda vinda dele vai ser dividida em quantas etapas? Primeira etapa, atmosférica, porque ele vai ficar no 1 Tessalonicenses 4, né, 16 e 17. E o Senhor, iremos ao encontro do Senhor dos ares, é chamado encontro, né? Isso no começo dos 7 anos. A igreja é recolhida das garras da trindade satânica e vai para onde? Vai para o céu. Passa-se 7 anos no céu, a igreja vai retornar. Nessa primeira etapa da segunda vinda de Cristo,
Nem todo mundo vai ver, porque é exclusivamente para quem? Para a igreja. Na segunda etapa, da segunda vinda dele, todo olho o... Mas como? A Bíblia diz que todo olho verá, inclusive até os que transpassaram. O que é transpassar ali? É trair, negar. São judeus, inclusive judeus. Vai passar através dos satélites em tempo real. Quem ficar aqui vai assistir isso, eu não quero. Quero estar junto lá. Ele descendo no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar. Ele já de início vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Em seguida, ele livra Israel se arrepende, cumpre-se aquela profecia. Que feridas são essas nas suas mãos? Foram feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 9. Vai se cumprir isso. Como também Zacarias capítulo 12 do monte, que ele vai descer das oliveiras. Logo em seguida, ele julga as nações que estavam com o anticristo, um exército super numeroso, 200 milhões de cavaleiros. Está lá no Apocalipse 14. Julga as nações e em seguida, o que ele faz? Purifica a terra e implanta o quê? A última dispensação. Amarra o diabo por 1000 anos no abismo e vem a última dispensação, o reino milenar. Tá? Quantas dispensações então? 7. Né? Milênio é a última. É quando Cristo vai reinar aqui. É claro que tem várias escolas de interpretação, né? A minha, que eu defendo, eu sou pré-milenista. Tem amilenista e tem pós-milenista. Qual que você crê? Eu creio na pré. Pré. O que é pré? Que antes de ser instalado o milênio, Jesus voltará na sua segunda vinda, da sua segunda fase. O que é um amilenista? O A aí, a palavra A aí, a palavra milênio, no grego é elemento de negação. Aqueles que não crê. E tem os pós-milenistas, que dizem que somente depois da segunda vinda de Cristo que vai ser implantado o milênio. Esses são os amilenistas. Então vamos para alianças aqui então. Eu estou agora na página 27. A revelação de Deus aqui para os profetas, né, tal. Se dispensações são 7, cada vez que Deus abriu uma dispensação, ele lançava uma aliança, provando o quê? Que ele estava dando uma nova chance para aquela geração. Eu usei a geração do dilúvio aqui, né? Eles tiveram chance, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta aqui. Aquela arca foi feita para os animais ou para os seres humanos? Hã? E por que entrou animal? Se foi feita para ser humano. Por que entrou os animais? Animais inconscientes. E por que não entrou os animais racionais? Que o homem é um animal racional. Animal no sentido aqui de ser animado, de se mexer. Né? Deus fez os animais e depois fez o homem. Deus Encher a terra. E agora, irmãos, como é que pode, né? Sabe por quê? Quando essa geração do dilúvio lá, que pereceu no dilúvio, chegar no juízo, Deus vai falar assim: tinha espaço suficiente para vocês entrarem na arca. Meu servo pregou quantos anos? 120 anos. E vocês não quiseram. Até porque o mar ali era 700 quilômetros, irmã Silvana, longe daquela região ali. Aí o povo, que dilúvio que vai ter? O mar está longe. Nunca choveu. A Bíblia diz que ainda não tinha chovido na terra. E agora como é que fica? Então eles não creram. E por que depois Nimrod vai lá e faz uma torre? Tem vários pensamentos, mas um deles é que Nimrod pensou: antes que venha um outro, eu vou fazer o quê? Para não ser pego de surpresa. Pensou que enganava Deus, né? Coitado. Então, voltando aqui à questão aqui. Então, Deus sabia que os seres humanos
tirando os 8 lá, né? O casal e as 3 noras, 3 filhos, não ia entrar ninguém mais. Então por que ele fez uma arca tão grande daquela? Se ele sabia que não ia se salvar nenhum ser humano. Mas precisava Deus conservar as espécies? Será que Deus não tinha palavra para recriar tudo de novo? Como é que fica? Então Deus colocou os animais, né? E vai provar para aquela geração que cabia todo mundo na arca. Não é que Deus não sabia que ninguém ia se salvar. Fez a arca à toa. Já que ninguém vai se salvar, coloca os animais. Não. Para Deus não trabalha com plano B, plano C, não. Porque Ele sabe todas as coisas antes delas existirem. Salmo 33, né? Olha, Senhor, antes que haja uma palavra na minha. Por quê? Porque o pensamento é mostrado através das... Então ele está falando de pensamento. Deus entrou lá no pensamento dele, antes de estar na mente dele. Deus já sabia. Deus sabe o que nós vamos pensar, imagina o que nós vamos falar. Então vamos lá, são 8 alianças no total aqui. Se você quiser anotar, pegue a caneta aí. Eu te aconselho aí a fazer um estudo profundo dessas alianças, viu? Que é muito interessante. Então, voltando aqui, recapitulando aqui. Deus, através das dispensações, se utiliza de ali para provar o seu amor e os seus decretos. Então, através das alianças, Deus prova as dispensações que Ele está dando uma oportunidade, uma escape para o homem. São 8 ao total. Vamos dar uma parada agora para o intervalo e depois nós retornamos para... Pode dar até 10 se quiser. E agora, porque ele tirou essa nota, ele vai comer uma torta de banana. Vamos então para o intervalo? Vamos dar continuidade aqui. Não precisa. 8 dispensações aí, então, né? Quem quer marcar e registrar aí, pode ficar à vontade. A primeira aliança, aliás, 8 alianças, né? É chamada aliança edênica. Edênica. Por quê? Porque foi a aliança que Deus fez com Adão, quando estava onde? No Éden. Edênica vem de Éden, tá? Foi que não era para tocar, era para viver ali, naquele ambiente, mas não era para tocar na árvore da ciência do bem e do mal, né? E ele não deu ouvidos. A segunda aliança agora adâmica, já é depois aqui da inocência, já é no pecado, na queda, né? Foi a aliança que Deus fez com Adão, né? Com base em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que lhe ferirá a cabeça. A terceira aliança é noélica, é a aliança que Deus fez com Noé. E o que Deus colocou como sinal dessa aliança? Arco-íris. Hã? Arco-íris? Não, o Espírito Não é? Não, arco-íris está certo. Só que Disse que não ia mais chover, fazer de luz. Só que se você for olhar, não está arco-íris, só está arco lá. Íris é a mesma Artemis, é a mesma Diana, é um demônio que veio através de uma deusa, Íris, que era a deusa dos gregos, Íris, o nome dela era Isis, ou Íris, ou Isis, tanto faz, né? Então, quando a gente fala arco-íris, foi os gregos que associaram aquele arco lá, com acho que é 7 cores, que tem 9, não sei, com 7, né? Com essa deusa, né? Por quê? Porque a deusa chamada Artemis, chamada Diana, depende da região, né? Isis, Íris, era bonita como aquele arco. Então, ela é bonita como arco, então arco-íris.
Só arco, só. Mas a gente está tão habituado a isso, né? Olha que arco-íris bonito. A gente nunca vai falar só que arco bonito, não. Então, aquele arco ali foi o sinal do quê? Da aliança que Deus fez com Noé. E esse arco aí, como sinal da aliança, ele determina o quê? Ou o que Deus determinou através disso? Que nunca mais o homem ia ser morto por... Agora vai ser pior, 1 Pedro 3, vai ser por fogo. Por fogo. Vamos lá. Então, como falam sobre o mar invadir a terra e destruir, sobre Veja só. Não é destruir a humanidade, né? Veja só, Deus já decretou isso e não vai acontecer, né? Que Deus colocou, nunca vai ser dissolvida a palavra dele. Então o homem jamais vai ser morto agora por águas. Não vai acontecer mais. Hoje o planeta Terra ele é composto por quanto de água? Quantos por cento? E o corpo humano tem quantos por cento de água? Veja que coisa interessante, né, irmão? Se não é coincidência isso. Então 70% 7 oceanos no globo terrestre. Era para ser chamado planeta Aqua, não planeta Terra. Só que se você for ver, alguém leia Apocalipse 21:1. Eu entro em cada briga, às vezes, irmãos, que não convém nem eu trazer para vocês aqui. Vai confundir a mente de vocês. Eu falei para um colega meu, você acha que Deus fez esses planetas aí simplesmente para enfeitar? Não, eu tenho uma tese sobre isso. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o mar? Já não existe. Então quando ele vê céu, eu vi o mesmo céu, ele está falando aí? Não. Hã? O céu e uma nova terra. Ah, não é o mesmo? Então vai ter um novo céu e uma nova terra. Lembra que eu falei agora há pouco que a terra vai passar por uma purificação para a última dispensação, que é milenar? Lembra que eu falei agora? Então eu vou explicar isso no livro 6 lá, Introdução ao Apocalipse. Então, o que Deus... Como vai haver muitas ressurreições, não vai haver? E nós, ou aqueles que já dormem no Senhor, vão ressuscitar e vão habitar aqui na terra, lugar para todo esse povo onde vai ter. Não é aquele povo lá da Indonésia, se não me falha a memória, que a casa deles é no barco. Vocês já viram documentários? Eles comem, fazem comida, dormem, fazem as necessidades fisiológicas, tudo no barco. É um barco adaptado, um barco casa. Eles não vivem na terra, só vivem só no mar. Pescam ali, comem ali. Então, como é que vai ser então? Nós vamos fazer igual esse povo aí? Ou os que vão retornar na ressurreição? O que Deus vai fazer? Novo céu, nova terra. E se Deus quisesse que os oceanos continuassem, ia estar escrito assim, e um novo mar. Mas ali está dizendo o quê? Que não vai mais existir. O que vai acontecer? Por que Paranaguá é rodeada do quê? Hã? Por que estaria aquelas montanhas, irmãos? Tem sentido? Por que Deus... Eu vou usar um exemplo aqui. Por que Deus... Uma aqui, outra aqui. Só por simplesmente amontoar. Foi um acúmulo, será que de terra do dilúvio? O que é aquilo ali? Ou outros montes, né? Da terra toda. Deus não faz nada sem objetivo, irmãos. Tudo tem objetivo. Por exemplo, aqui, o mar já não... Qual que é a parte mais profunda hoje? O oceano mais profundo do planeta? Falar que é 3.000. Challenger Deep, que quer dizer Fossas da Mariana. Olha lá, ó. Deixa ele, rapaz. Fossas da Mariana, tá certo ele lá, tem razão, é chamado Challenger Deep. 13.000 metros de profundidade. Chegou a 11, mas agora foi lançada uma nova sonda lá, porque o ser humano não chega. Essa sonda alcançou 13.000 metros de profundidade. E o que tinha abaixo de 3.000 metros? Chegou no fundo? Não. Montanhas. 3 picos Everestes amontoados um em cima do outro. É o que comporta 13.000 metros de profundidade, 13.000 quilômetros.
E o que tinha lá embaixo? Rocha, fendas, enormes fendas, que a sonda chegou e explodiu. Chegou a 13 mil, explodiu e mandou só a filmagem, só a câmera de alta resolução. O que tinha mais lá? Rachaduras nas montanhas embaixo, nos abismos, e saiu uma fumaça borbulhante, preta. Será que o inferno não é ali? Sei. Então veja só, o lugar mais profundo é esse. Dá para habitar alguém em cima disso aí? Não dá, irmãos, de maneira nenhuma. Então o que Deus vai fazer? Vai pegar esses montes e vai o quê? Imagine agora Deus pegando esses montes aqui, a Serra do Mar, aí, qualquer outro monte aqui, e jogando aonde? Na Baía de Paranaguá aqui. Vai dar para fazer casa ali daí ou não? Aí vai. Quando a Bíblia diz que o mar já não existe, eu entendo o quê? É um pensamento meu, é uma concepção minha. Que Deus vai lançar toda essa terra aí nos mares. E aí esse 70% de água vai ser 70% o quê? Terra. Aí sim vai poder habitar todo esse povo que vai ressuscitar. É um pensamento meu. Aí eu às vezes viajo algumas coisas aí. Tem alguma coisa na Bíblia referente? Tem. Não lembro onde agora, Malaquias ou Miqueias, se não me falha a memória, que Deus irá o quê? Aplanar o quê? Os montes. Ele vai aplanar. Aí com base nesse texto, eu não lembro onde agora está, mas na próxima aula eu quero ver se eu lembro e trago. Com base nesse texto, que Deus vai aplanar os montes, jogando nos mares. O mar vai deixar de ser mar. E vai ficar só um monte. Pode ser. Não, está escrito lá, é o monte que eu acho que ele vai virar sobre a... Não sei como é que é. Mas a lógica é essa, tá? Perto do mar aí. Por exemplo, ali o Frasina ali, né? São umas montanhas. Deus vai jogar ali. A Baía de Paranaguá ali vai ficar. Então é mais ou menos esse sentido. Quarta aliança. Qual que é a terceira? Noé. A primeira? Edênico. Segunda? Adâmico. A quarta? Abraâmica. Foi a aliança que Deus fez com Abraão. Não é? E qual que foi a aliança? Se tu uma bênção. Em algumas traduções, perfeito. Né? E falou assim: suscitarei muitas nações, e de ti me bendirão. O que é isso? De ti me bendirão. Veja lá Mateus 1:1. Vamos entender isso aqui. E de ti me bendirão todas as descendências da terra, ou todas as nações. De Abraão, mas por quê? Pode ler. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Parou. Filho de Davi. Quando fala filho de Davi, Deus está mostrando aí, através da genealogia, né, outra aliança. E quando fala de Abraão, fala do Deus de Isaac, Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas fala do quê? Daquele que viria, né, e salvaria a humanidade. Abraão foi justificado pela fé. Jesus é o dono da fé, o autor e o consumador da fé, Salvador. Então essa aliança aqui, abraâmica, tá? Deus decretou que ia fazer todas essas coisas e isso aconteceu. Veio Jesus, ele é chamado, conhecido também como pai do monoteísmo, é pai das três maiores religiões do islamismo, judaísmo e cristianismo. Abraão, ele é reconhecido por essas três religiões, que são as maiores, tá? Então olha só como ele é um vulto aí do Antigo Testamento que teve relevância aí em todos esses povos. Quando a Bíblia diz que ele seria bendito, Abraão, sobre as nações, nesse sentido. Vou usar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, a consideração que Abraão... Mas o homem mais considerado pelos judeus não é Abraão. Não é. Nem Moisés, nem José. É Davi. É o homem mais considerado pela nação de Israel. Tá? Então veja só. Já ouviram falar do Monte do Templo?
É o monte onde foi construído o templo de Salomão, ok? A 50 metros ao sul, Jardim do Getsemane. A 50 metros a leste, Mesquita de Omar. E no centro, da esquerda e da direita, Getsemane, Mesquita de Omar, Domo da Rocha. No centro, Muro das... Então, vamos recapitular aqui o que significa isso. Estou falando de Abraão. O que Abraão, nessa profecia aqui, nessa aliança que Deus fez com ele, que muitas nações seriam benditas nele, ele seria o pai, né? Lá no Getsemane tem o quê? Cristianismo, né? Aqui nas Lamentações tem judaísmo, e lá tem islamismo, tá? Representado aí nesses locais geográficos aí, ok? Quinta aliança, aliança da lei, foi quando, posterior à aliança abraâmica, está lá o povo saindo do Egito, desobedecendo Deus, quando Deus falou para Moisés assim: vou matar toda essa nação e vou fazer de ti uma nação. Aí Moisés: não quero, risca meu nome então. Aí, o que os egípcios vão falar? Tu tirou esse povo, o que os jebuseus vão falar, os fariseus, os aveus? Tirou esse povo de lá para matar todo mundo aqui? Parece que Moisés está conversando com Deus e está convencendo Deus. Olha que homem poderoso é esse, hein? O mortal convencendo aquele que é eterno, sobrenatural. Tá bom, Moisés, segundo a tua palavra, não vou fazer mais. Ele impetrou a chamada, como que é? Sanção. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não vou lembrar agora. Então ele impetrou isso, né? Sem sanção cautelar. Ele lançou sem sanção. Sanção. Ele impetrou isso diante de Deus, e Deus, porque Deus tinha feito o quê? Uma aliança com quem antes? Com Abraão. E agora ele ia matar a nação ali? Não tinha jeito, né? Como ele foi justo também com Agar, com Ismael. Ismael não saiu ali algumas nações? Deus é tão justo que para Abraão, Isaac, daí vem Jacó. Quantos filhos Jacó? 12. Quantos príncipes, quantas tribos? 12. E depois lá para Ismael, 12 príncipes também. Você vai lá em Gênesis 36, você vai ver lá a genealogia de Ismael, 12 príncipes também. Deus foi justo. Isso porque não era 50% a promessa. Era só 100%, era só 50%. Era concubina, né? Era serva da esposa dele. Então, quando chega nessa aliança da lei aqui, Deus lembra das alianças que tinham passado, e com Moisés, através do quê? De uma tábua de pedra, através de 10 palavras, Deus vai consolidar aí a aliança da lei. Sétima aliança, aliança davídica. A sexta, a Palestina, tá? A aliança da Palestina. Por quê? Aliança da Palestina. Essa aliança aqui ela não é muito colocada aí nesses comentários aqui, mas eu coloquei aqui. A aliança da Palestina foi quando Deus, mesmo na diáspora, quando o povo que saiu da onde? Da Palestina e foi para onde? Para as nações. Mas depois, para se cumprir Ezequiel 37, que os ossos vieram, né? Cada osso daquele ali, compondo aquele esqueleto, representava judeus que estavam em outras nações. O que aconteceu em 1948 foi graças a essa aliança aqui que Deus fez com uma nação. Tem base em Amós quando Deus fala assim: eis que vos trarei para as vossas terras, que jurei que seria de quem? De Abraão. Ele falou para Abraão: Abraão, está vendo toda essa terra aí? É a Palestina.
te darei para ti e a tua eternamente. Foi com base nessa aliança aqui, a Palestina, tá? A 7ª aliança davídica foi quando Deus faz essa aliança com Davi, né? Mesmo Davi fazendo o que fez, Deus vai lá e de Davi vem um representado aí na tribo, né? Que Davi veio, a tribo dos reis, que é Judá. Quem que veio? O que o cego falou lá? Jesus, filho, ou seja, no original, Jesus, da descendência de Davi, porque o cego sabia das profecias, que de Davi viria quem? O Messias. Por isso que Jesus curou, o homem não teve como. Meu Deus, um cego sabe da profecia, e esse povo aqui que é estudioso, os fariseus, né, não sabe, vamos curar. Vai lá e cura. Só porque ele reconheceu Jesus profeticamente. Tá? Vamos para a 8ª aliança agora, e vamos comentar algumas coisas da lição 2. É chamada de aliança eterna. Aliança eterna. Veja Mateus 26, 28 lá. Pode ler quem achou. 28. Isso. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então tá. Quando Jesus está lá crucificado, o soldado vai, o que ele faz? Ele dá uma espetada, né, com uma lança, para ver se Jesus estava o quê? Morto ou vivo? Hã? Estava vivo, né? Se ele estivesse vivo, ele ia dar um gemido, coisa parecida, né? E com aquele furo que ele fez ao lado ali, não morria instantaneamente, era só para uma cutucada, para ver se a pessoa estava ainda, né? E o que acontecia então? Se não estava ainda morto, dava-lhe o que na perna? Quebrava o rosto. Aí, porque quando quebrava, já expliquei isso, né? O corpo estava suspenso, né? Lá no taquinho lá, e de repente quando quebrava a perna ele baixava, aí os órgãos aqui já estava todo já danificado, aí era morte ali já, instantâneo. Mas como ele já estava morto, eu expliquei aqui que quanto tempo ele ficou na cruz? 6 horas. 6 horas, né? Está lá no capítulo 15 de Marcos, vai descobrir isso lá. Então isso quer dizer que ele sofreu muito. Por quê? Porque os romanos eram especialistas e eles, quando o imperador lá pedia, eu quero que esse camarada fique 3 dias agonizando na cruz. Aí eles sabiam qual ia ser o tipo de flagelo, de tormento, para ele ficar 3 dias lá. Lembre-se que eles ficavam onde? No Monte Calvário, 250, 300 metros de altura. Aí o povo passava aqui, né? Era uma estratégia psicológica, né? O camarada gemendo lá na cruz, pregado lá, né? Berrando por socorro, só gemendo. Aí o camarada olhava assim, cutucava o outro, você quer se opor contra Roma? Lá, o que vai acontecer com você? Era para mostrar, mesmo psicologicamente, para o povo, que era para ninguém se levantar contra, para respeitar. Então, quando o soldado fura Jesus, sai o quê? Sangue e água. O que representa sangue nessa aliança? Hã? Sangue representa o preço da redenção. Nós fomos comprados com o quê? Com ouro, prata, pedras preciosas? Com o sangue de Jesus como um cordeiro aí imaculado, né? Então o sangue quer dizer o preço da redenção. Foi pelo sangue de Jesus que foi paga a conta. Quando ele disse está consumado, está paga a conta. Que conta? 1:23 de Romanos. Todos pecaram, estão distanciados. Jesus nos aproximou de Deus. Ele é essa ponte de acesso que nos liga a Deus, né? Nós vimos isso aqui lá em Hebreus, né? E a água representa purificação. A água representa purificação. Nós somos lavados e santificados por ela, né? Então representa a água, a purificação da vida espiritual.
Vamos passar lá para a lição 2? E vamos assim, vamos. Então são 8 alianças. 8. A última é a aliança eterna, porque foi uma aliança que, diferentemente das outras alianças, agora veja só, o acúmulo de repetições, né? Veio uma aliança, veio outra e foi se repetindo, parece que uma não tinha efeito, né, da outra, né? Deus faz uma aliança com o povo, de repente o povo no dia seguinte já está errando, está pecando de novo. Então, agora essa aqui não, essa foi definitiva. Por quê? Até algumas alianças do Antigo Testamento, ela tinha base concreta, porque cada aliança tinha que ter algo. Como o arco lá, né? Tinha que ter algo. E qual que é a base de algumas alianças no Antigo Testamento para não perdoar, purificar, é para esconder o pecado? O sangue de quem? Era através dos animais, sistema dos animais, dos sacerdotes, né? Só que o sangue dos animais, ele só o quê? Só escondia. Por quanto tempo? 1 ano. Aí no dia de Yom Kippur, lá, daí Deus perdoava a nação. Aí o pecado corria lá para baixo e se escondia lá de novo. Mas não tirava. Agora essa, conforme o irmão leu a passagem lá, que tirará o pecado de muitos. Tirará. Porque a palavra aspersão, que é direcionada ao sangue dos animais, quer dizer borrifar, cobrir temporariamente, esconder. O sangue de animal tinha esse efeito. Mas pela fé em Deus, como lá nas Vegas, que colocaram o sangue do animal lá, daí o anjo que estudou não entrava. É mais ou menos assim, como se Deus tivesse, eu quero ver se ele tem fé, ele vai fazer. Se ele não tem, ele vai perecer. Então é pela fé. No Antigo Testamento tinha que ter algo que destacasse a fé. No Novo não precisa. Por quê? Porque o sangue de Jesus não é chamado sangue da aspersão. É chamado sangue da remissão. A palavra remissão quer dizer comprar, liberar, libertar, caminhar livre, deixar livre ou coisa parecida. Tá? Pode falar, irmão José. Aquela situação que colocaram o pecado no animal e mandaram ele para o deserto. Aquela passagem, por que é? Lá tinha 2 bodes, né? Eram escolhidos 2 bodes. Um ficava no arraial, que representava o bode que ia ser o quê? Purificado. Outro bode com a imposição das mãos do sumo sacerdote, e isso acontecia tudo no dia de Yom Kippur. Quando passasse o Yom Kippur, que Deus não ferisse ninguém, aí era automaticamente feito esse ritual. Um ficava no arraial, que demonstrava que Deus aceitou, era um bode purificado. O outro, na imposição das mãos aqui do sumo sacerdote, ele descarregava, depositava todos os pecados da nação e mandava para onde? Para o deserto. E lá ficava, o pecado ia para lá, daí depois de um tempo voltava. Mas depois, quando veio Jesus, o que aconteceu? Ele tirou. Não tem mais essa de ficar escondidinho aqui, né? Agora eu pergunto aqui, se Jesus tirou, perdoou, santificou, quem não tem pecado aqui, levanta a mão. Todos nós somos o quê? Pecadores, não somos? Porque João escreve lá que aquele que não tem pecado é mentiroso. Todos temos pecados, mas somos pecadores arrependidos, né? E recebemos esse perdão através do arrependimento pelo sangue de quem? De Jesus. 1 João 2:12, veja lá. Olha a diferença aí do nome de Jesus e do sangue. 2:12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Agora veja 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o nome é para quê? 1 João 2:12. O nome é para quê? Para perdoar. E o sangue é para quê? Purificar. Vou explicar isso aqui. Tem muita gente que não aceita. Quando você se converte 5 vezes no dia ou só uma vez? Só uma vez.
você se convertendo pelo nome de Jesus, tudo é pelo nome dele. Atos 2:42, né? Não há salvação num outro nome que não seja de Jesus, certo? Então, quando você se converte, é uma única vez. Se o camarada se afastar e retornar, não é mais se converter. É reconciliar, é voltar. Mas ele já esteve ali um dia. Para Deus não conta como se converter a segunda vez. Não. Tem algumas denominações por aí que, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, conforme João 28 e 19, eles dizem que nós temos que chegar lá e se batizar mais uma outra vez, porque o nosso batismo é inválido. Porque o batismo que eles batizam lá é em nome de quem? De Jesus. Não é assim que ele ensina. Mas tá, só para você entender. Então, tem unicista, tem a congregação cristã, tem Testemunho de Jeová e mais umas aí. Então, sobre o que eu estava falando? Sobre o que, não? Sobre o sangue da purificação e da Você perdoar vai e de uma vez purificar. só. Sim. Voltou. Então, quando nós se convertemos, nós recebemos através do nome dele o que? Perdão. Deus perdoou você. E a diferença do perdão humano e a diferença do perdão divino é que o perdão humano, quando você perdoa alguém, pode ser de qualquer coisa, você esquece? Não esquece. Mas só que você perdoou a dívida do próximo, mesmo você não esquecendo. Mas você é tão bondoso, tão misericordioso como homem, como mortais, que você perdoou a dívida dele. Você não vai cobrar mais a dívida, mas esquecer não vai mais. Agora Deus não. Deus não. A Bíblia diz assim, em Hebreus, olha, e também está nos profetas, dos teus pecados não me lembro mais. E Deus não lembra mesmo, irmãos. Ele perdoa a dívida e não lembra. Nós perdoamos a dívida e continuamos, quando olhamos para a pessoa, abençoado, né? Se o Espírito Santo não estivesse aqui. É mais ou menos assim, né? Então, quando nós se convertemos, nós recebemos o quê? Perdão. E agora nós já somos convertidos e continuamos o quê? Pecando. Pecamos. Existe pecadinho, pecadão? Não. Tudo para Deus é, mas consequências do determinado pecado, aí que vai ser a gravidade, né? Então, quando o camarada já é convertido, pelo nome, nós lemos lá, né? Pelo seu nome nós somos o quê? E agora pelo sangue nós somos purificados. Purificação não é para quem vai se converter, é para quem já é, que quando você peca, você vai precisar de perdão de novo? Vai precisar de purificação. Porque senão o sangue de Jesus só perdoava pecados. E agora se esse camarada depois da conversão pecar? Como é que fica? Vai perdoar de novo? Vai matar o Filho de Deus de novo? Não tem como. Então pelo sangue de Jesus nós somos o que? Se alguém pecar, se pecar, é um condicional. Não quer dizer que tem que ficar pecando toda hora, não. Se alguém pecar, se alguém pecar é um condicional, né? Temos um advogado que está junto ao Pai, que intercede por nós dia e noite. É essa intercessão, é só Ele que pode interceder, só Ele. Por que não está o Espírito Santo intercedendo? Por que Jesus que está lá? Porque o que escorreu dele na cruz? Foi com o sangue dele que Ele agora nos dá esse direito de purificação. Então ele fala assim, Pai, ele pecou, mas eu estou aqui. Lembra lá do meu sangue? Claro que Deus não esquece, né? Estou falando lembra no sentido aqui da fala, para vocês entenderem. Não matei ele não. Eu estou aqui. Eu morri por ele. Aí o Pai dá mais uma chance, né? Claro que Deus é amor, mas também é justiça, né? Fogo consumidor. Ele consome mesmo. A lição 2. Vai lá na página 41. E aqui nós vamos finalizar um pouco mais cedo, né? Eu quero namorar ainda. Estou brincando, irmãos. Página 41.
Lá, eu sou, ali, daí tem alguns nomes ali, não tem? Quantos nomes Jesus teve? 10. Cada livro tem um nome diferente. Nome revelado. Aqui é nome de conjunção. Qual que é a diferença? Um nome de conjunção é um nome que o homem lançou. Agora, se você for analisar os nomes de Jesus na sua identidade, como humano e como Deus, foi revelado só por seres angelicais. Messias, Jesus e Cristo. O que significa a palavra Jesus? Yeshua? Hã? Foi o nome que Deus deu para Oséias, né? Quem era Oséias? Josué. Que do hebraico quer dizer o quê? Salvação. Yeshua, salvação, aquele que salva. Nome de Jesus. Cristo quer dizer o quê? Ungido, Christos, que é a palavra grega, né? E depois Messias. É Emanuel, aliás. Deus conosco, tá? Emanuel. Só que essa palavra Emanuel dividida, ela já fica en, man e el. Ela se divide em 3. É trissílaba. Quer dizer, el, Deus, né? Man, homem, e el quer dizer Deus, né? Deus dentro do homem. Ela dividida. Ela numa única sílaba, né? Ela fica Emanuel. Deus conosco. Ela dividida, trissílaba. Deus dentro do homem. Eu explico outra hora, senão vai tomar muito tempo. É escatologia isso aqui. Então aqui na página 41, eu sou, né? As palavras aí acrescentadas aí. Eu sou, já falei que é do tetragrama hebraico, lá como eram as 4 vogais lá que era impronunciável, né? É o nome impronunciável de Deus. YHWH, chamado tetragrama hebraico. Não tinha como se pronunciar. Aí veio Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová, Yahvé, Elohim e assim por diante. Mas o nome dele mesmo, que ele se apresentou para Abraão, é essas 4 vogais aí. Não tem pronúncia, tá? Então aqui primeiro, aqui na página 41, eu sou, né? Êxodo 3, versículo 14. Quantas vezes Jesus se apresenta lá como eu sou? Vamos dar uma olhadinha? Bem rápida. Vamos lá para o Evangelho de João. E vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas vezes Jesus usou a pronúncia aí? Eu sou. Vou achar a referência aqui para a gente comentar. Veja lá João 6,35. João 6,35. Eu sou o pão da vida? Isso. Quem vem a mim jamais terá fome. A quem crê em mim jamais terá sede. Obrigado. Agora veja João 8,12. Tudo num só evangelho. Olha só que revelação que João recebe do Espírito Santo aqui, ó. De novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha aí. O que ele está utilizando aí? Eu sou. Tá, vamos lá então. 10,9 agora de João. Tudo num único evangelho. Olha que maravilha aí, Eu irmão. sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Agora veja o capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora veja o versículo 25 do capítulo 11, aliás. Respondeu-lhes Jesus, já vou, tenho dito. Perdão. 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 14:6 agora de João. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, para finalizar, a 7ª vez, Jesus usando eu sou, que é o número 7 na Bíblia, o número da perfeição, na numerologia bíblica. João 15, 1 ao 5.
João 15, 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para... desculpa. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá bom, obrigado, ok? Então aqui nós vemos Jesus utilizando eu sou, o pão da vida, luz do mundo, a porta, o bom pastor, ressurreição e vida, caminho, né? E a última aí, videira verdadeira, 7 vezes, né? Jesus pronunciando aí, dá até uma mensagem, hein? Jesus pronunciando e utilizando a palavra eu sou, que é o equivalente do nome, né, de Deus, o indicativo é o verbo ser no indicativo presente, né? Jesus se utilizando também. Aí tem ali Jeová Jiré, quer dizer Senhor proverá. Jeová Nissi, Jeová Rafá, procura, né? Jeová Shalom, Jeová Ra, Jeová Tsenikenu, Jeová Sabaote, Jeová Samá, Jeová Leon, Jeová Miskatsikim, Senhor que santifica. Veja só, irmão, são chamados nomes genéricos, tá? Nomes chamados também adicionais, porque foram palavras, tudo palavra em hebraico, aqui não tem nada em grego aqui, que foram acrescentadas, juntadas, unificadas, para destacar Deus e suas ações. Deus e suas ações. Você vê aqui que Deus é um Deus que provê, bandeira aqui no sentido de quê? Que você está mostrando, né? Você está hasteando a sua bandeira e mostrando quem é que representa você, ou quem é que você está representando como a bandeira nacional, a brasileira, né? E assim por diante. Irmãos, terminamos a aula de hoje. Na semana que vem, nós vamos